Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os gráficos do R, né? Então vou pedir aí quem estiver acompanhando a série ou outros vídeos, outras playlists do canal, que se inscrevam, ativem as notificações para receberem novidades, tá bem? Curtam, compartilhem e convidem os colegas, tá bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre gráfico de linhas, tá? Os gráficos de linhas são muito utilizados para dados que são séries temporais, digamos assim, tá? Então são bastante utilizados para esse tipo de dados, tá? Então a gente tem dois aqui no R, um que a gente já trabalhou bastante, que é esse Air Passageiros, tá? Que é a quantidade de passageiros transportados nos meses ao longo dos anos de 1949 a 1960, tá? Como que eu faço para utilizar um gráfico de linha? É bem simples, tá? Eu chamo a função plot, passo o conjunto, aqui eu já estou colocando o título do gráfico, estou colocando o título no eixo X, um título no eixo Y, XLab e YLab, o type estou definindo como L, que é line, tá? E já estou colocando uma cor vermelho, tá? Então, call igual a red. Dá um Ctrl Enter aqui, aí vai gerar um gráfico aqui para nós, tá? Se eu der zoom aqui, tá aqui um gráfico de uma série temporal. Então a gente consegue ver certos picos aqui durante períodos do ano, né? A gente consegue ver um padrão, tá? Além disso, eu posso mudar o tipo do gráfico, eu vou colocar tipo 2, tipo B. Olha como ele fica, tá? Então ele fica com as bolinhas, tá? Então todo ponto onde a linha tem um vértice, ele faz uma bolinha, tá? Então isso aqui seria os ângulos do gráfico onde ele muda, né? Muda a inclinação. Aí tem um redondinho, tá? Tem outros tipos, tá? Eu deixei os tipos listados aqui, tá? P para pontos, L para linhas, B para ponto e linha, C para linha descontinuada nos pontos, O para ponto sobre a linha e N para nenhum gráfico, tá? Apenas janela. Então testem alguns conjuntos aqui, testem esses parâmetros, tá? Para vocês verem a diferença, tá? Tem outro aqui que é armilhas, tá? Que é a quantidade de milhas também percorridas, tá? Se eu olhar aqui a classificação, eu vou ver que é uma série temporal também, tá? Então também eu vou gerar um gráfico dessa série aqui, então plot armilhas, tá? Milhas aéreas, tempo em anos, quantidade de milhas, type L, cor blue, tá? Então Ctrl Enter aqui, então eu consigo ver esse gráfico aqui, as milhas percorridas ao longo dos anos, tá? Legal também. O que que eu posso fazer, tá? Eu posso fazer como eu fiz acho que foi por bar plot que a gente fez, né? Então eu vou usar essa mesma função que a gente utilizou lá, só que agora eu vou colocar para duas linhas e uma coluna, tá? Vou separar a tela, vou gerar um gráfico e vou gerar outro gráfico. Então a gente consegue colocar dois gráficos numa mesma janela, tá? Bem interessante, tá? Vocês podem colocar mais gráficos também, tá? Mas aí vocês podem perguntar, tá legal, Rodrigo, mas tem como colocar as duas linhas em um único gráfico? Tem, até mais, tá? Mas para fazer essa demonstração aqui eu vou criar um conjunto separado, tá? Então eu vou criar um conjunto aqui, eu vou chamar de objetos, né? Porque é o que normalmente é utilizado no R. Então eu vou criar um objeto que de 1 a 12, que seria os meses, tá? Então criei o objeto, mostrei ali embaixo. Eu vou criar um T1, que seria a temperatura, vou fazer o sorteio de, digamos que a temperatura variou de menos 10 a 10, tá? Tamanho 12, porque tem que ser a quantidade de meses, né? Então é a média mensal. E eu coloquei replace true, porque pode repetir, né? Então eu fiz a mesma coisa para três séries aqui. Então criei T1, T2, T3, tá? Seriam as mostras de temperaturas em 3 anos, tá? A média. Então tá ali T1,
T2 e T3, tá? Nesses anos a temperatura variou de -10 a 10, tá? Como que eu faço para plotar este gráfico? É bem simples, tá? Então eu chamo o plot, eu vou passar meses, que é o primeiro conjunto que eu criei aqui em cima de 1 a 12, que ele vai estar no eixo X. T1 é a minha série de temperaturas que eu criei, vai estar no eixo Y. Type L, man, temperatura em centígrados, column blue, aí coloquei meses, variação, e coloquei aqui uma posição, tá? Que é de -10 a 20, tá? O gráfico ele vai, eu estou definindo o intervalo que vai aparecer no eixo Y, né? A gente já viu isso aqui, eu já expliquei para vocês. Seria de -10 até 10, tá? Correto. Mas eu vou colocar até 20 porque a gente vou criar uma legenda depois para não ficar em cima, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Então ele vai gerar um gráfico aqui, tá? Se eu der uma linha e der outra linha, cada linha dessas aqui vai ser pro para das temperaturas que eu criei, tá? Então primeiro era o azul, tá? T1, depois T2 e depois T3, tá? Se a gente vir aqui, olhar as linhas, então a gente vai ter passar meses, T2, color red, tá? Lines, meses, T3, column green, tá? E o tipo tudo linha, tá? Ctrl Enter, linha. Bom, gerei. Deixa eu limpar isso aqui, só pra gente limpar o histórico pra ficar melhor, tá? Porque ele tava com a tela dividida aí. Então deixa eu girar aqui, gerei a linha. E a legenda como que eu coloco, tá? Aqui eu defino a posição da legenda, os dois primeiros. Então o valor do X, o valor do Y, tá? O que vai estar contido na legenda? Então, primeira temperatura, segunda temperatura, terceira temperatura. As cores, vou passar uma string de cores, né? A gente já viu como cria legendas, tá? Só explicando novamente. Eu tenho que passar na ordem que eu coloquei, né? Então, azul, vermelho e verde. A representação PCH é o tipo de símbolo que eu vou colocar, né? Eu vou usar o padrão aqui, 20,2, que é o parâmetro. E vou definir um tamanho aqui, tá? Eu vou diminuir um pouco o tamanho, o tamanho padrão é 1, vou colocar 0.7 dessa legenda. Vou dar um Ctrl Enter aqui, e aí ficou a legenda lá em cima, tá? Aqui, primeira temperatura, segunda temperatura, terceira temperatura. E assim eu consigo fazer vários gráficos de séries temporais dentro, na verdade, colocar várias linhas de séries temporais dentro de um único gráfico, tá? Se vocês prestar atenção, eu coloquei até 20, tá? É para dar esse espaço maior aqui, para poder colocar a legenda aqui e não ocupar espaço, não ficar sobre as linhas, tá? Porque se eu criasse originalmente, sem nenhum parâmetro, a legenda ela ficaria bem nessa região aqui, ó, tá? Então, depois eu transportei ela para cá, diminui o tamanho, joguei para cima e aumentei esse intervalo aqui, tá? Aí vai da criatividade de vocês também. Tranquilo, pessoal? Bom, a gente criou o nosso gráfico aqui. Deixa eu setar se a gente para salvar a imagem, né? Acho que lá a gente não tem nada na nossa área de trabalho. A gente não tem os das séries temporais ainda, né? Então deixa eu criar aqui, eu vou dar um Ctrl Enter, vou executar tudo junto, tá? Se eu for aqui, agora eu vou ter o set. Eu vou ter em formato PDF, que é uma imagem vetorizada, né, para não perder qualidade, tá? Também vou ter um no formato JPEG aqui também, tá? Que vocês podem copiar e colar em qualquer trabalho de vocês, assim como PDF também. Tranquilo, pessoal? Bom, quem gostou aí, pedir que dê um like aí,
curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perderem novos vídeos, né? No sininho aí embaixo. Compartilhe com vídeos colegas, tá bem? E nos vemos no próximo vídeo, que talvez seja o último. Vamos falar um pouquinho sobre distribuição normal, que ainda eu não preparei o material para vocês, mas logo logo vai estar aí na playlist, eu vou estar vindo com vídeo para vocês. Tranquilo? Então eu vou nessa. Valeu!